Chegou o grande dia, pessoal, já estou aqui com o meu PlayStation 5 atualizado e vou trazer um teste inédito no YouTube brasileiro com o Dolby Atmos e a gente vai ver aqui nessa tela da LG, que é a nova OLED C3 Evo, tá? Que tem suporte para o Dolby Atmos, que está passando aqui, ó, para essa soundbar da Samsung. Essa aqui é o modelo Q600B 3.1.2, que também dá suporte para o Dolby Atmos. E para complementar esse teste, também vamos trazer aqui, ó, no meu receiver da Denon, é o modelo AVRX 2300W. Esse é um monstro, 7.2 canais, que também está configurado com as caixas Atmos. Temos aqui alguns jogos já de PlayStation que eu vou comentar com vocês a minha experiência. E a gente vai fazer o teste disso tudo, ó, nessa minha sala dedicada que eu tenho aqui, com a composição Dolby Atmos nesse meu receiver da Denon, tá? Vocês vão ver aí que já temos caixas especiais, temos também caixa no teto. Aqui, ó, isso é uma caixa Atmos que está no meu teto, tem uma aqui, tem uma outra lá do outro lado, tá? Então, essa sala é completamente dedicada e tem todas as funções para vocês. Então, esse vídeo só está sendo possível, meus amigos, graças ao meu inscrito aqui e que se tornou já um grande amigo meu chamado Flávio, que entrou em contato comigo e cedeu uma chave para a gente fazer o PlayStation 5 que eu tenho aqui se tornar um tester beta e assim eu vou poder trazer esse conteúdo para vocês. Não existe outro canal que você vai encontrar um conteúdo tão completo como esse aqui. Então, Flávio, muito obrigado pelo carinho e apoio. Gente, o Flávio também é youtuber, ele tem um canal de gameplay, segue ele lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Dá essa forcinha pro nosso amigo Flávio, que ele está possibilitando você já ter a experiência do Dolby Atmos. E como é que isso está funcionando em jogos? Quais são os jogos que vão funcionar? Houve diferença da soundbar para o receiver? Vou contar tudo agora. Então já deixa seu like, se inscreve, ativa todas as notificações e vem comigo que a gente tem muito o que conversar. Para ter acesso a essa atualização beta do PlayStation 5, eu que não faço parte, então, do grupo tester, e isso só acontecia nos Estados Unidos e em outros países, não chegou para os testers brasileiros, eu tive que ter uma conta do PlayStation 5 americana, que por acaso eu já tinha isso na época do PlayStation 3, beleza? Então o Flávio me ajudou aqui, cedeu o código dele para eu colocar no PlayStation. Vocês estão vendo aí o processo como é que foi. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui que o PlayStation 5 já está atualizado, tá? Entra em configurações, áudio, saída de áudio, e aí aqui, ó, já está dispositivo de saída, barra de som, porque ele já está conectado, tá bom? Reconhecer a saída automaticamente, tá numa barra de som, mas aqui abre a opção de você ter um amplificador AV, que eu escolho essa opção quando eu estou com o meu receiver ligado, ou TV quando é só o som da televisão, beleza? No caso aqui, essa demonstração está numa barra de som, ele já entendeu aqui que tem 7.1 canais, a possibilidade, tá? E aqui embaixo vocês estão vendo, ó, que nós temos a opção Dolby Atmos. Antes nós só tínhamos PCM linear, que é um modo de som estéreo, tá? Mas sem compressão de áudio. E tínhamos também a opção Dolby Audio, que aí fica o Dolby Digital 5.1 ou DTS 5.1 também, para equipamentos compatíveis, tá? Nesses dois casos aqui, somente os jogos do PlayStation 5 são compatíveis com Dolby Audio. O DTS você vai fazer simulação. Nenhum jogo do PlayStation 5 é compatível nativamente, pelo menos que eu saiba, tá, pessoal? Pelo menos que eu saiba até agora, eu fiz uma pesquisa muito grande, não tem jogo de PlayStation 5 com padrão DTS de áudio. Então, no caso, quando você escolhe a saída de áudio do seu PlayStation 5 para DTS, ele vai emular o DTS para o seu equipamento de áudio, soundbar ou receiver. Dolby Audio, não. Os jogos dele são compatíveis com Dolby Digital 5.1. E o PCM linear é um padrão de áudio estéreo sem compressão, beleza? Que também pode trabalhar com 5 canais dependendo do jogo, e aí você vai ter que escolher aqui. Mas a função agora, se você tem um equipamento de áudio soundbar ou receiver, é Dolby Atmos. Todas as contas que eu tenho aqui, inclusive a minha do PlayStation Brasil, vai funcionar normalmente já com essa atualização, né? Galera, é o seguinte, segundo o site Majorace.com, os jogos compatíveis com a Tempest 3D Audio, isso aqui é uma atualização deles de 2023, tá? Eu vou deixar o link na descrição. São eles, ó, Tony Hawk's Pro Skater 2, Tony Hawk's Pro Skater, The Pathless, Spider-Man Remaster, Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, Returnal, que vocês vão ver o teste aqui, Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart, que vocês também vão ver o teste aqui, Oddworld, No Man's Sky, Nioh Remastered, Nioh 2 Remastered,
Marvel's Avengers, Immortal Phoenix Rising, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima Director's Cut, Final Fantasy XIV, Dirt 5, que eu tenho aqui, vou fazer teste, Devil May Cry 5, que vocês estão vendo até aqui, posso fazer o teste dele também, tá? Destruction All-Star, Demon's Souls, Crash Bandicoot 4, It's About Time, Call of Duty Black Ops Cold War e Astro's Playroom. Bom, meus amigos, a gente está aqui agora no site Flat Panels HD, onde tem uma matéria muito interessante que vai complementar ainda mais nossa pesquisa aqui sobre como vão funcionar os jogos Dolby Atmos no PlayStation 5. Vocês estão vendo aí na tela, e aqui explica basicamente o que eu já sabia, né? Existe uma mixagem Atmos automática para todos os jogos existentes no console que suporte o áudio 3D, aquele Tempest 3D áudio da Sony, né? Agora, para uma mixagem Atmos sobre medida, feita pela equipe de som, os jogos precisam então de um patch, explicou Loic Coulter, que é o supervisor sênior de design de som do PlayStation. E aí então tem só essa continuidade da história que fala o seguinte, ó. Para jogos que atualmente utilizem a Tempest 3D, que é a tecnologia de áudio 3D da Sony, o PlayStation 5 converterá então automaticamente o áudio do jogo em Dolby Atmos para saída em um sistema de alto-falantes ou barra de som Dolby Atmos. No caso aqui é o que vocês vão ver aqui no teste, que é a soundbar e também o meu receiver, tá? E os desenvolvedores de jogos então também vão poder criar um mix Dolby Atmos dedicado, como fazem então para o Xbox, como eu expliquei, né? Então os jogos existentes podem ser atualizados com patch de atualização e os futuros jogos do PlayStation 5 que o desenvolvedor quiser, ele já pode então incluir a mixagem Atmos também. Bom, praticamente isso vai funcionar então igual aconteceu com o Xbox, quando a Microsoft liberou o Dolby Atmos nos seus consoles, onde os produtores foram lá e adaptaram, criaram um patch de atualização. Isso é um ponto muito bom. Então agora vamos para os testes e eu vou dar minha opinião final. Bom, pessoal, deixa eu fazer agora o meu comentário sobre o Returnal, que para mim foi até agora a melhor experiência. Como vocês viram aí, são jogos que já estão compatíveis com o Tempest 3D Audio Tech da Sony, que vão ter melhor aproveitamento se você tem um equipamento tipo uma soundbar ou receiver compatível com Dolby Atmos, tá? E a minha experiência com o Returnal foi uma das melhores, porque, como vocês viram aí, tem essa parte que está chovendo, a ambientação, tá? Desses inimigos ficou muito mais pontuados para mim. Ah, André, mas você já tinha um receiver, você sempre diz que joga o teu PlayStation ligado no receiver. Não era assim? Era, gente. Mas agora, pessoal, que realmente está posicionando os canais Atmos reais, agora o jogo está me entregando exatamente onde cada coisa está. E como vocês viram que tem essas caixas no teto, realmente a experiência de jogar agora o Returnal, para quem tem aí um equipamento de som com o Dolby Atmos, gente, agregou muito valor, porque, como eu falei anteriormente, eu não sou muito chegado em fone de ouvido, eu sei que para a maioria é impossível você ter uma soundbar ou um equipamento desse completo, como vocês viram que tem na minha sala, e você poder jogar num som alto assim, eu sei que é difícil, mas o fone de ouvido, apesar de criar uma circulação de som muito boa, mas não se compara com a realidade de você ter todas as caixas posicionadas, um subwoofer batendo bom, e esse jogo, vocês viram aí, o impacto sonoro dele é incrível. Bem, agora deixa eu dar minha posição sobre o Ratchet & Clank Rift Apart. Esse jogo aqui também é compatível com o Tempest 3D Audio da Sony, tá? Então o Dolby Atmos dele ficou muito bom. Vocês estão vendo aqui eu jogando, o gameplay dele tá fascinante. O som realmente ficou inovador. Como ele é um som... Essa parte em particular que eu tô jogando tem uma ambientação sonora, porque tá muita coisa acontecendo. É o início do gameplay, tem um festival ali, tem fogos de artifício. Você consegue notar
perfeitamente onde está cada coisa. E a expansão sonora com o Dolby Atmos ficou realmente tremenda. Então eu indico muito vocês, gente, que quando essa atualização do PlayStation 5 chegar e se você tiver uma soundbar ou um receiver compatível, você vai ter a melhor experiência de jogar gameplay. Já era assim anteriormente, mas agora com o Dolby Atmos fica muito pontuado. Tudo que acontece na tela, você consegue entender e identificar exatamente de onde está. Criou um gameplay maravilhoso. Bom, deixa eu dar agora a minha experiência com Mass Effect Andromeda, tá? Que é um jogo de PlayStation 4 que tá rodando aqui no PlayStation 5, mas esse jogo não tem Dolby Atmos, tá? Ele é só Dolby Digital 5.1 no normal dele, mas como vocês viram aí que a partir de agora, quando você deixa habilitado a passagem de áudio Dolby Atmos, todo o áudio que tiver dentro do PlayStation 5 de jogos vai ser convertido, entre aspas, para Dolby Atmos. Isso também já acontece no Xbox, tá? Essa cena que vocês viram em particular, mesmo Mass Effect Andromeda não sendo um jogo que é Dolby Atmos, ele é jogo do PlayStation 4, é Dolby Digital no máximo 5.1, esse efeito Atmos, a partir de agora, consegue fazer uma simulação, vamos dizer assim, e criar um campo tridimensional, um espaçamento de som melhor, tá? Então eu, como sempre joguei no receiver, esse meu receiver da Denon, ele tem um modo chamado DTS Virtual X, que ele simula o padrão Atmos, habilita essas caixas Atmos que eu tenho no teto, quando você tem uma fonte que não é Dolby Atmos ou DTS-X. Então eu já tinha uma experiência muito legal, mas agora com essa saída aí do PlayStation 5 em Dolby Atmos, as caixas Atmos são ligadas automáticas. Então ele fez uma simulação bem interessante. Eu vou testar outros jogos também, mas a princípio eu peguei em particular Mass Effect Andromeda, porque como vocês viram, esse início do gameplay tem essas fases aí com esses raios caindo e ficou, gente, impressionante. Pessoal, deixa eu te mostrar aqui nessa televisão OLED da LG, modelo C3, que é compatível com Dolby Atmos, como é que a gente faz a configuração, tá? Na parte de som, que ela já tem essa habilitação Dolby Atmos. Então isso precisa ficar ligado para ela passar corretamente para a sua soundbar ou home theater receiver compatível que você tem em casa, tá? Já que na OLED da LG, quando a gente está no modo game, vocês verem que aparece esse otimizador de jogos, tá? Essa game bar aqui na frente. E aí a gente vem aqui em configurações, ó, som. E aí quando a gente entra aqui na opção de som, já está aparecendo aqui a informação do Dolby Atmos, tá apagada assim porque já está passando aqui para soundbar, beleza? Mas ele está habilitado o Dolby Atmos e aqui, ó, tá enviando via a saída HDMI ARC, que é o que está passando para cá, beleza? Bom, meus amigos, como vocês viram aí, deixa eu dar agora a minha opinião. Fizemos o teste do PlayStation 5 com o Dolby Atmos rodando direto da soundbar da Samsung e também do meu receiver. Qual foi a diferença? Teve diferença? Primeiro ponto é que o Dolby Atmos transitou normal, usando a televisão da LG, ligando ela numa soundbar. Então se você tem uma televisão, não precisa ser da LG, tá? Pode ser qualquer televisão, mas que ela tenha suporte para o Dolby Atmos. Vocês viram aí que eu mostrei para vocês nas configurações de áudio, isso aparece como habilitado. Então você tendo isso e tendo uma soundbar também compatível com o Dolby Atmos, vai rodar direto, tá? Não tive problema nenhum de incompatibilidade, passou o Dolby Atmos certinho. Só que a gente tem aí o caso da limitação. Como no caso dessa soundbar, são 3.1.2 canais, pelo tamanho aqui da minha sala também, pelo tamanho aqui dos drivers, o efeito do Dolby Atmos aconteceu no PlayStation 5, mas ele ficou uma bolha mais aqui próximo da televisão. Aonde eu sento não chegou muita coisa, mas sim, teve um impacto sonoro, o subwoofer dela trabalha direitinho, então tive sim o impacto sonoro e o Dolby Atmos estava presente, mas não tão perceptível como no caso aí do meu receiver da Denon, porque eu tenho, como vocês viram aí, todas as caixas instaladas corretamente, inclusive caixas no teto, e aí sim, nesse caso, a gente percebe perfeito o Returnal, o início ali que tem aquela chuva caindo, aquelas faíscazinhas como vocês estão vendo aí na demonstração, gente, a faísca está em cima da sua cabeça, é muito real. E toda a instrumentação do Returnal, quando você está enfrentando inimigos, os sons, da onde que ele está, são exatamente muito bem pontuados, no caso do receiver com as caixas de som, né? Mas a soundbar não ficou ruim. Talvez uma soundbar mais moderna, com caixas surround separadas, que tem esses modelos, a gente possa ter uma experiência Atmos
usando a soundbar, melhor. Mas não ficou ruim, mas eu esperava mais. Como eu tenho um equipamento próprio, eu já sei que vai ter uma diferença. Mas ó, funciona perfeitamente. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. A experiência do Dolby Atmos em console de videogame é maravilhosa. Eu já tinha mostrado isso, demonstrado há muito tempo atrás nos consoles Xbox, quando isso foi liberado pela Microsoft, tá? Eu que já tenho aqui o equipamento há muito tempo, sei o valor que é jogar com Dolby Atmos, mas agora, na chegada do PlayStation 5, nessa qualidade gráfica que a Sony faz aí nos seus jogos, nessa imersão que ela já dá realmente nos jogos single player contando história, agora com Dolby Atmos ficou ainda melhor. Então eu indico muito, se você tem interesse de usar o Dolby Atmos, comprar uma soundbar ou um receiver compatível, se você puder, um home theater compatível com isso. Eu vou fazer em breve um vídeo com top 5 TVs e top 5 soundbars e receivers que você vai encontrar no mercado brasileiro, que tenha um custo-benefício mais acessível e que já entregue esse potencial para você ter os jogos de PlayStation 5, mas não só de PlayStation 5, também dos seus consoles Xbox Series ou Xbox One X ou S no máximo, beleza? Então fica ligado aqui que a gente vai trazer mais conteúdos relevantes sobre áudio, vídeo, videogame, tecnologia. É sempre uma coisa muito grande que eu gosto, tá? E já aproveita, deixa seu like, se inscreve, ativa todas as notificações, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem meu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau, gente!